Saudações a todos que nos acompanham mais uma vez. Já estamos no ar para este assunto que está aí no rodapé, o pequeno tempo de angústia. Muita guerra em diversos lugares, pandemia, fome que assolou em diversos lugares do mundo. A gente poderia assim tirar uma conclusão de que já isso tudo pode sim parecer uma pequena angústia. Então, mas eu quero agradecer ao irmão Basílio mais uma vez Obrigado. por sempre estar disponível para Muito muitos obrigado. assuntos. Muito obrigado, irmão Daniel. Muito obrigado também ali o pessoal todo deste canal que está ligado. E dizer que é sempre um prazer estarmos aqui juntos. E manda aí um like se está exatamente a gostar ali dos nossos vídeos. E, na verdade, tal conforme temos dito já a princípio, que o conhecimento não esgota-se por aqui, né? Então, gostaria de saudar-te no tempo em que você está, desejar que o Senhor te acompanhe nesta caminhada, porque posso também lhe dizer já que tudo irá terminar bem. Então, o Senhor é contigo, o Senhor é conosco também, vai orando por nós também, porque afinal de contas a Bíblia vai dizer que orai uns pelos outros. Então precisamos das orações dos nossos irmãos aí do outro lado e dizer que enquanto estiver aqui, e o tema que hoje, por exemplo, o canal traz é um tema muito, mas muito importante também para nós, porque afinal de contas eles estão ligados aos nossos destinos, né? Então esteja ligado e eu prometo para ti que se estiveres ali até o final, pelo menos você vai aprender mais um bocadinho a respeito do pequeno tempo de angústia. Exato. Pois é, irmão Daniel. Muita fome já aconteceu no país, no mundo, África, não é? Fala-se Israel, fala-se de Rússia, Ucrânia e diversas catástrofes, não é, que já aconteceram no mundo. Será que isso aqui já indica uma pequena angústia? De facto, são alguns indicadores de que Jesus está às portas, mas ainda não é o fim. Jesus disse muito bem em Mateus capítulo 24 que ouvireis falar de guerras, ouvireis, ou seja, vocês vão conseguir ver fome em todos os lugares, né? E vocês vão conseguir também, pelo mundo científico, claro, Jesus estava aqui a chamar a atenção porque nós não poderíamos ter capacidade de estar em todos os lugares para nós termos conseguir ver os terremotos todos acontecerem, mas terremotos em todos os lugares. Hoje, por exemplo, os cientistas dão testemunho de que existe mais grandes números de terremotos e até alguns previstos que podem fender, por exemplo, o mundo de um lado para o outro. E há uma grande preparação por parte da ciência hoje para poder escapar de uma ou de outra, mas também conseguimos notar guerra em quase todos os lugares. Outras são essas que aqui o irmão Daniel acaba fazendo menção, por exemplo, da Ucrânia, a guerra da Ucrânia, a Rússia e Israel, então Hamas. Então essas guerras todas aqui são guerras que nós não podemos talvez tapar uma vista e darmos, parece que alguma coisa não está a acontecer. Não, está a acontecer sim alguma coisa e mexeu com o mundo, mexeu com a economia do mundo e muitos países, por exemplo, têm estado a sofrer por causa dessas guerras. Então, isso tudo, para nós os cristãos, conseguimos perceber que são sinais evidentes de que Jesus está às portas. Mas ainda não é o fim. Mas gostaria também de garantir que vem uma angústia maior do que esta que nós estamos a viver. Né, a viver, mas ela pode ganhar contornos que para a nossa vida de uma purificação e por outro lado talvez é aquele tal chamado jogo de você perde para ganhar, ok? Você perde para ganhar. A liberdade religiosa, irmão Basílio, trouxe uma enorme libertinagem, não é? Que fez com que o mundo perdesse a essência do que é verdadeiro. Correto. E parece que, felizmente, a igreja, não é, está prestes a viver o melhor momento dela, que é a perseguição. Não é? Mas qual é o objetivo, qual é o propósito da perseguição? Pois é, falar de perseguição, estamos a falar exatamente de dois grupos, os perseguidos e os perseguidores, não é? Exato, E a perseguição para o mundo cristão, ela é evidente desde o momento em que a gente consegue perceber que existe um grande conflito entre o bem e o mal. E como existe um grande conflito entre o bem e o mal, gostaríamos também aqui dizer que a primeira desavença, o primeiro conflito a existir não foi cá na terra, não, foi no céu. Okay. Né? Houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão e seus anjos batalhavam contra Jesus Cristo. Mas, claro,
né? A criatura não pode resistir contra o Criador, foram expulsos. E é assim que então este grande problema vem até a nós, ao planeta Terra. E Adão e Eva, claro, falharam. E hoje nós estamos aqui, mas dizer que há profecias da parte de Deus que indicam que o sofrimento teve um princípio e ele terá um fim. E está bem escrito em Gênesis capítulo 3, versos 15, que Satanás poderia perseguir, né, a mulher, ela poderia pegar o calcanhar da mulher, né? Poderia morder o calcanhar. Ninguém morre, por exemplo, por uma mordida no calcanhar. Mas também é evidente que Jesus, claro, Deus determina de que a mulher poderia pisar a cabeça da serpente. Significa que a serpente, por exemplo, para ser morta tem que ser a cabeça, né? A cabeça tem que ser esmagada. Então, Jesus Cristo na sua morte, estava exatamente a pisar a cabeça da serpente. Deus colocou aqui um tempo determinado em que Satanás poderia fazer as suas artimanhas, poderia fazer das suas, igual. Em questões miúdas, talvez você consegue perceber no grande conflito que aconteceu na vida de Jó. Né? Jó, por exemplo, estava ali a viver a sua vida e no livro, no capítulo 1, capítulo 2 de Jó, você consegue perceber que existia nos bastidores da vida de Jó, né, dois seres. Ok? Dois seres, quem? Deus, o Supremo, claro, e do outro lado estava Satanás, a fazerem guerra contra o servo de Deus. Por isso é que Deus diz, Satanás, de onde vens? Sim, eu venho de rodear a terra. Ok, está bem, mas você viu o meu servo Jó? Ele disse sim, ele vi, mas ele só está ali porque Deus lhe abençoou e tal. Deixa que eu lhe tire tudo e vamos ver se ele, por exemplo, não vai amaldiçoar-te, talvez. E Deus permite então, e aqui é algo muito importante, Deus só aceita que os seus servos passam por alguns problemas quando ele permite. Satanás não toca em nenhum servo de Deus, porque nós somos como a menina dos seus olhos. Então Satanás tem muito receio em tocar. Ele tenta, claro. Se a gente ceder, então ele pode trazer catástrofes, problemas em nossa vida. E o mundo político, o mundo social, o mundo natural, Satanás pode mexer com essas peças, ok? Ele pode usar essas peças, então, para poder perseguir o povo de Deus. E há um exemplo bem prático também, que nos 1260 anos empreendido de perseguição para os cristãos, nós conseguimos aqui notar, né? E em que os cristãos não tinham esta liberdade religiosa, tal conforme se vê agora, né? Claro, não para o mundo todo de forma estendida, mas conseguimos notar, né? Para alguns países são mais severos, aqueles que têm, por exemplo, a questão sobre o Estado adota um figurino de que existe uma igreja do Estado. Japão, China e tal, e outros países ainda. Então, a estes, muçulmanos também. Então, nós conseguimos notar que houve uma grande perseguição. Então, conforme eu disse, Satanás ele pode usar essas peças todas que é para poder perseguir o povo de Deus. E houve uma grande perseguição. Dali é que você também nota, recuando um bocadinho mais agora, né, para o tempo de Jesus Cristo, Jesus vem, é nascido e Satanás usa Herodes para perseguir Jesus. Então a perseguição, a angústia, e veja que Satanás trouxe uma angústia para o povo de Jerusalém, né, de Belém, porque ele acabou matando todas as criancinhas que não tinham absolutamente nada a ver neste grande conflito, mas ele acaba matando todas só para atingir uma que era Jesus. Mas Jesus, claro, escapou desta grande perseguição. E como Jesus escapa desta grande perseguição, então ele poderia perseguir a semente da mulher até terminar o seu tempo. Dali é que você nota, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12, do versos 7 e 8 até o versos 12, que Satanás desceu com grande ira, mas ele sabe que lhe resta pouco tempo. Dali é que também vai nascer então a ideia do tempo de angústia, ou seja, o pouco tempo de angústia que vai acontecer. Como é que nós podemos então entender isso, irmão Basílio? Pega lá a tua Bíblia e podemos já dar ali uma volta para podermos então perceber de antemão o que é que nós estamos aqui a falar. Ali em Gênesis, você abre a Bíblia e consegue perceber algo. Gênesis, por exemplo, já no capítulo 35, aí está a história, por exemplo, da luta de Jacó e o anjo do Senhor. Okay? Jacó passou quase toda a noite. Ele tinha enganado seu irmão e na medida em que ele foi para se reconciliar com o seu irmão quase que não estava a aderir,
né, o pedido de perdão do seu irmão, claro, Jacó, porque tinha roubado a primogenitura dele, a bênção que o pai poderia ter que lhe dar, ele roubou, né, puxou para si, Deus abençoou, por acaso, Jacó foi bem abençoado. Então, Jacó significa usurpador, ok? Enganador, ok, muito bem. Então, você consegue perceber que depois ele teve uma luta. Ele pede a sua família para ir, né, adiante, enquanto ele fazia uma oração de intercessão, né, tanto para aqueles e para ele também. E ele faz esta oração e luta com o anjo durante toda a noite. Só ao amanhecer é que ele deu conta que não estava a lutar com uma pessoa qualquer. Ele estava a lutar com Jesus Cristo, ok? Muito bem. Estava a lutar com Jesus Cristo, sim. Por isso é que Jesus depois ele muda o nome de Jacó, muda a história de Jacó. E Jesus vai dizer, vou te fazer a última pergunta e eu quero que você confesse o teu pecado. E você consegue perceber isso. Estudando muito bem o texto, você consegue perceber isso. É que Jesus vai dizer assim, eu vou te fazer uma pergunta que o teu pai tinha te feito muito tempo atrás. Quem és tu? Na altura, com o pai dele, ele tinha dito, eu sou Esaú. Mas ele, na verdade, era Jacó. Ele enganou seu pai. Ok? Então, e veja que Deus faz novamente esta pergunta. Quem é você? E ele com cara baixa diz, eu sou Jacó. Ok? Ao dizer que eu sou Jacó, ele estava a assumir a culpa toda e em dizer que, Senhor, eu confesso o meu pecado. É tal, igual, por exemplo, a mulher adúltera. A mulher adúltera, lá de João capítulo 4, a mulher samaritana, né? Jesus lhe pergunta, quem é o teu marido? E ela diz, Senhor, você aí me apanhou. Eu não tenho marido. Jesus disse, sim, isso disseste com verdade. Então, por isso é que depois Deus muda sempre a história de todos aqueles que confessam o teu pecado. Por isso é que é interessante que você e eu precisamos confessar os nossos pecados para que Deus nos abençoe. A vida de muita gente que vai aí andando de um lado para o outro, que não tem bênção nenhuma, porque não está a saber usar as portas certas. Confessar os nossos pecados por intermédio da oração para que permitas que a bênção de Deus te alcance. É muito importante isso. Então, Jacó faz então a sua confissão de pecado. Senhor, eu sou Jacó. O Senhor disse sim, você é Jacó. Mas a partir de hoje você já não vai se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Dali é que nós somos Israel espiritual, disse Paulo. Né? Todos aqueles que creem em Cristo, Israel são as 12 tribos de Jacó, né? De onde vem a representação. Veja que são 12 filhos de Jacó e depois também são 12 apóstolos. Era para Deus validar aquilo que estava no Antigo Testamento, ou seja, a Igreja de Deus tem uma sequência até ao fim. Estamos juntos? O povo de Israel até o fim. As 12 tribos de Israel até o fim. Então eles representavam simbolicamente o povo todo que poderia aderir ao cristianismo. Dali é que você nota que Jesus também viria de uma das tribos de Jacó, Judá. Ele é da tribo de Judá, ok? Então também é um dos filhos de Jacó. Então, aqui nós conseguimos notar que então vai haver uma angústia no coração de Jacó. Por quê? Porque ele percebia que na medida em que ele estava a lutar com o anjo, ok? Com o Senhor, por isso é que ele disse que, agora sei, depois de tudo clarificar, ele disse, meus olhos viram o Senhor, lutei com o Senhor. E ele disse, Senhor, eu não saio daqui se você não me abençoar. E o Senhor tinha que então pedir, filho, eu não posso te abençoar por cima do pecado. Primeiro você tem que confessar o teu pecado. E você já conhece a história, já passamos aqui, e você consegue perceber que ele confessou o seu pecado e o Senhor lhe abençoou. Na medida em que Deus estava a lutar com Jacó, estava a lutar também com o seu irmão. Irmão Basílio, como assim? Tudo idêntico, tal conforme aconteceu, por exemplo, com a conversão de Paulo. Paulo estava ali a lutar com Jesus, ok? Lutando com Jesus. Senhor, eu estou a perseguir esses camaradas que estão a estragar a igreja. O Senhor disse, estás a me perseguir a mim. E no mesmo momento, Jesus Cristo estava a falar com quem? Estava a falar com um homem que poderia ter que lhe dar um evangelho, ok? Nessa altura, ele estava a lutar com Deus e Deus estava a lutar com aquele que poderia ter que lhe receber. Ok? Então, e veja que aquele que poderia ter que lhe receber também estava a ter uma relutância com Deus. Não, Senhor, eu não posso receber Paulo. Paulo recebeu cartas de Damasco porque é para vir nos assassinar. Como é que eu que tenho que lhe evangelizar? O Senhor disse, você não sabe o que estás a dizer. É que ele, lá onde eu estou a lutar, quer dizer, usando já aqui as minhas palavras, né? Lá onde eu estou com ele já se converteu. Ele já aceitou o evangelho. Eu só preciso que você lhe ensine. Ali está Deus valorizando o ensino que os seus servos podem passar para outros. Apesar de que todos nós somos pecadores, mas existem sempre vasos escolhidos para poder ministrar o evangelho. Ok? Não é qualquer pessoa. Deus sempre indica pessoas certas para você aprender o evangelho da salvação.
Então, para Paulo, Deus indicou a Filipe. E ele foi para lá. E foi para lá, recebeu o evangelho. E veja que acontece um milagre. Ele foi lá cego e, ao colocarem alguma coisa as mãos, ou seja, sim, barros sobre as vistas, ele abriu as vistas e estava ali vendo normalmente. Então, o que vai acontecer? Essa angústia será que o Senhor me perdoou os meus pecados? Será que o meu irmão me perdoou os meus pecados? Então, Jacó estava nesta grande angústia. E veja que acontece algo muito importante. Tão logo Jacó se encontra com seu irmão, por isso é que ele estava a dividir até a família. Vai primeiro os servos, depois vão os bois, depois vão não sei o que, repartindo, pensando que o seu irmão, mesmo assim, ainda não o perdoou. Mas Deus já tinha lhe garantido o perdão. E ele, nesta angústia, será que serei morto desta vez? Os meus filhos, será que lá em frente já morreram? Será que eu ainda consegui alcançar a misericórdia de Deus? Quer dizer, este pensamento levou que Jacó tivesse uma grande angústia, mas um pequeno tempo de angústia, ok? Então, abra agora a tua Bíblia ali em Jeremias, você vai ver e vai notar que Deus, né, nos ensinando através da Bíblia, Jeremias, já bem no capítulo 30 e o verso 7. Vai lá para Jeremias. Jeremias no Antigo Testamento, capítulo 30, o seu verso de ler, versos 7. Aqui diz o seguinte: porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livrado dela. Tal conforme Jacó foi livrado, para nós também, no tempo do fim, Deus vai chamar esta grande tribulação como angústia de Jacó. Por quê? Porque todos nós que estamos pedindo perdão é tudo pela fé. E a fé é o firme fundamento de crer em alguma coisa que os teus olhos não veem, mas você tem a plena certeza que elas existem. Então, o que é que vai acontecer? Nós temos a fé de que os nossos pecados foram conduzidos para o lugar santíssimo onde se encontra o nosso intercessor. Quem é este? Jesus Cristo. Mas é aqui onde você consegue perceber que nós estaremos vivendo num momento de angústia que nunca houve. Primeiro, estamos a ser perseguidos pelo povo que Satanás estará colocando como os rios atrás do povo de Deus, tal conforme ele empreendeu a perseguição dos 1260 anos, utilizando o poder civil, ok? Utilizando também os próprios cristãos para poderem perseguir outros cristãos. E ali é que você vai notar também que vai se fazer dois grupos, os perseguidos e os perseguidores. Então, só que depois deste pequeno tempo de angústia, importa que Jacó seja salvo. Ou seja, nós somos representantes, somos, como é que podíamos dizer, de forma simbólica, né? Jacó. Ou seja, nós somos o povo de Jacó. Então nós, ao sermos resgatados, ao sermos salvos neste tempo, estarão nos salvando e nos resgatando da angústia de Jacó. Duas perseguições. A primeira perseguição é uma interior. Ou seja, a primeira é a literal, que vem exatamente por causa da liberdade religiosa, tal conforme o irmão Daniel colocou a pergunta. A liberdade religiosa é algo muito precioso que Deus nos deu, mas Ele nos deu para quê? Exatamente para podermos revigorar as nossas forças físicas, mentais e espirituais, ok? Sem guerra, sem perseguição, você consegue ler, mais capítulos podem ficar na cabeça e tudo mais. Então, esse tempo os cristãos estão a aproveitar, colocar mais versículos, né, carregar as suas armas, ok? Para poderem, então, terem o grande combate, a última batalha. E esta última batalha, aonde diz que não durará pouco, ou seja, durará pouco tempo, não durará mais muito tempo, por 1260 anos, ninguém exatamente poderia conseguir aguentar mais 1260 anos de perseguição. Por isso é que o tempo para nós será abreviado. Como assim, irmão Basílio? Sim, será abreviado, não mais por 1260 anos. Isto por quê? Porque Jesus vai nos dar a garantia de que o povo de Israel será perseguido, sim, mas por pouco tempo, por causa dos escolhidos. Aonde o irmão Basílio está a retirar isso? Podes ir lá para Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, ok? Romanos capítulo 9 é lá no Novo Testamento e você consegue ver isso em letras grandes, ok? Letras muito, mas muito grandes. Vejam. Capítulo 9, versos 27 e 28.
Diz o seguinte: também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia do mar, né? O remanescente é que será salvo. Versos 28. Porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando-a. Ok? E também conseguimos notar em Apocalipse, capítulo 7. Em Apocalipse, capítulo 7, aqui vai falar de uma profecia escatológica, tem a ver, está ligada exatamente com Jesus Cristo, mas você consegue perceber que é uma profecia de tempo, ok? E ela está ligada em duas vertentes, pode ser aplicada por duas vertentes, ok? A primeira, de facto, é uma simbólica por 1260 anos, ok? E a segunda, nós podemos pegá-la, por exemplo, de forma literal e de forma simbólica ao mesmo tempo. Literal por quê? Porque são 3 anos e meio. Em 3 anos e meio, claro, de perseguição, comparando com os 1260 anos, temos pouco tempo. Estamos juntos? Agora, de forma simbólica, porque ela pode demorar mais, um pouquinho ou menos. Mas podemos ter a certeza que já não mais por 1260 anos, ok? Por causa dos escolhidos, Jesus vai abreviar o tempo, porque senão nenhuma alma se salvaria. Isso está lá bem escrito em Mateus capítulo 24. Mas estávamos a dizer exatamente Apocalipse capítulo 7, porque o Apocalipse capítulo 7, ele fala aqui dos mártires, ok? Dos mártires, fala também sobre os israelitas que serão salvos. Simbolicamente, são 144 mil, que muita gente toma isso como literal e pensa que são 144 mil que serão salvos. Não. Aqui vai nos dizer de como nós então estaremos andando neste em trocadilho, tal conforme se diz. Olhando para a grande tribulação, Mateus capítulo 24. É interessante. Mateus capítulo 24, a partir do versos 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não deixe a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve. Sim, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Ok. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então aqui Jesus dá testemunho dele próprio, a nos dar a garantia de que esses dias de perseguição, eles serão por pouco tempo. Pouquíssimos tempo. Mas esta angústia vem por quê? Vem para purificar a igreja primeiro. Por quê? Porque cada um de nós precisa tomar uma decisão. Se está do lado de Deus ou do lado do inimigo. Ok? E a perseguição também é uma bênção para a igreja. Por quê? Porque vai nos ajudar a irmos em lugares muito longínquos que em situações normais a gente não foi. Ok? Nesse tempo, por exemplo, de paz, nesse tempo de graça, nós estamos todos quase que bem acomodados. Ninguém sai da sua zona de conforto. E ninguém sai para evangelizar, por exemplo, nos confins do mundo. Então, esta perseguição, tal conforme aconteceu com o Ato dos Apóstolos, essa perseguição vem para poder expandir o evangelho de uma forma massiva. Dali é que a igreja hoje, ela espera de uma profecia de benefício da própria igreja. Qual é? O derramamento do Espírito Santo, que é a tal chamada festa do Pentecoste. Ok? São 7 festas e uma delas é o Pentecoste. Então o Pentecoste vem para purificar a igreja e potencializar a igreja para poder cumprir a missão. Ok? Então, saímos para levar o evangelho, mas qual é o evangelho que vamos pregar? O evangelho do reino. Qual é o evangelho do reino? O evangelho eterno. Irmão Basílio, me complicaste mais. O evangelho eterno qual é? Simples. É o santo sábado, a lei de Deus. Porque Satanás queria anular a lei de Deus. Lembra-se da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25? Que ele poderia cuidar em mudar os tempos e a lei. Ok? Tentar e derrubar a verdade por terra. E nós temos que restaurar esta verdade e dizer que a lei de Deus continua a vigorar. Inclusive o Santo Sábado. O Santo Sábado é que será o ponto de litígio neste grande conflito, neste pequeno tempo de angústia.
Agora, como é que, por exemplo, o povo vai ter que viver este tempo de angústia? Imagine que te retiram os teus direitos de propriedade, te retiram os teus direitos de comprar e vender, tal conforme diz, por exemplo, Apocalipse capítulo 13, né? A partir dos versos 11. É muito interessante que aqui essa perseguição será muito ferrenha. Por quê? Porque não haverá nem pequenos nem grandes. Todos aqueles que acreditam na santa lei de Deus e adoram no santo sábado serão perseguidos. Por isso é que Jesus disse: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, por causa do frio, chuva, e nem no sábado. O sábado será um ponto de litígio. O sábado será o ponto mais alto do grande conflito. Dali é que hoje já conseguimos ver, né? E isso já não é mais novidade para ninguém, cada um pode fazer a sua investigação a respeito das novas ordens mundiais e com relação ou no que tange, por exemplo, a questão da lei dominical. É muito importante. E esta lei, quem é que vai impor? Bem, eu disse no princípio que Satanás pode utilizar essas peças, o Estado, ok? Os poderes civis, estamos juntos? E a própria igreja também. Estamos? Aqueles que não estarão concordando com Deus, não estarão juntando com Deus, certamente estarão espalhando. Tanto é que, no tempo de Jesus, aqueles que não juntaram com Jesus espalharam, acabaram a aderir, ou então, acabaram até a dizer que não temos um outro rei senão César. César, claro, era um rei político. E acabaram abandonando quem? O seu rei, que era Jesus Cristo, o Deus de Israel. Então, quando as pessoas não querem fazer a vontade de Deus, acabam aliando-se ao inimigo para poder então fazer força e combater contra este bem. E o bem precioso para o nosso tempo é o quê? É o grande evangelho de salvação. Ok? E muita gente não quer ouvir este evangelho. Por quê? Porque Satanás tem estado a endurecer os seus corações. Apocalipse capítulo 13, eu disse que a liberdade religiosa será colocada num caos. Será colocada num término, por assim dizer. Por quê? Porque nós já não vamos adorar livremente. Olha, aqui a partir do versos 14 diz assim, ou seja, até posso ler a partir do capítulo 13, verso 11. E vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres, semelhante aos de um cordeiro. Estados Unidos da América. Nós já falamos sobre as bestas. Né? Temos a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. E esta é a segunda besta, que é os Estados Unidos, representando o poder político. Ok? O poder político está bem aqui, bem representado. Então, este tinha 2 chifres parecendo um cordeiro. É a liberdade religiosa. Estamos juntos? Mas só que falava depois, irá falar então como o dragão. Significa que num dado momento eles saem para poder. Por isso é que os Estados Unidos é uma nação conhecida como protestante. E protestante contra quem? Contra a Igreja Católica Romana, ou seja, contra a primeira besta. Então, eles aparecem mostrando que não concordam com a Igreja Católica, só que depois, no final desta história, estarão fazendo então as pazes. E isso é que vai dar de novo perseguição. Todas as vezes na história da Terra, quando o poder político juntou-se ao poder religioso, não deu boa coisa. Não deu boa coisa. E aqui a palavra de Deus está nos dizer que sim, não vai dar boa coisa. Ok? Não vai dar boa coisa. Por quê? Verso 12. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. E faz que a terra e o que nela habitam adorem. É uma obrigação. Todos habitantes da terra serão obrigados a adorar a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. A primeira besta é o Vaticano, a Igreja Católica Romana. Estamos juntos? Versos 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, a terra à vista dos homens. Significa que pelo seu poder, né, que lhe foi permitido, ele consegue fazer. Ok, versos 14. E engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse, na presença ou em presença da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Essa imagem, no tempo de angústia, ou no pequeno tempo de angústia, ela já estará formada. Os 2 grupos já estarão formados. Ou seja, todos aqueles que participam no culto ecumênico e que adoram no domingo, estarão então formando assim a imagem da besta. Ou seja, estarão formando o último grupo para se juntarem com o poder político para poder perseguir os fiéis guardadores do Santo Sábado. Ok? Versos 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Claro, para eles terem poder de perseguir o povo de Deus, tinha que ter
algum poder legislativo para impulsionar, para que estes tenham poder sobre os outros. Então, dali é que você vai notar que as assembleias hoje já estão a começar a aderir, por exemplo, pastores, padres e tudo mais. Já estão a se tornar deputados dessas assembleias. Então, esses é que vão poder chamar a lei dominical para perseguir a todos aqueles que guardam o santo sábado. É muito importante você reter isso, porque quem viver, verá. Guerra avisada não mata soldados. Continuando, e diz mais, e fizesse, ou seja, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos, todos, fizessem mortos é porque existirá uma chamada de lei de quê? Um decreto de morte. Tal conforme aconteceu, por exemplo, os decretos dos imperadores romanos para poderem assassinar, massacrar os cristãos, colocá-los nas fogueiras santas, a Inquisição, por exemplo. Isso tudo vai voltar a acontecer, só que por pouco tempo. Estamos juntos? Por pouco tempo. Dali é que você vai notar que o mundo todo hoje, por exemplo, está a falar dos tribunais eclesiásticos para julgar as penas, né, religiosas. Mas é interessante que esses tribunais eclesiásticos, eles vêm para ajudar a perseguir os cristãos, não para beneficiar os cristãos. Ok? De um lado, por isso é que diz que eles enganam a toda a terra. Então, trazem ali alguma roupagem parecendo que ele é favorável, mas não é favorável. Por isso é que precisamos estar muito atentos a tudo aquilo que Deus vai dizer através das Sagradas Escrituras. Continuando, vai dizer, e fizesse que fossem mortos, decreto de morte, todos os que não adorassem. Veja que afinal a situação aqui é adoração. E só temos 2 dias de adoração, ok? O sábado e o domingo. Então, veja que o sábado bíblico é mesmo o próprio dia para adoração. O sábado falsificado, que é o domingo, que é o dia de Constantino, é que o poder civil, no caso, quando estiver formada, consolidada a imagem da besta, e os 10 reis de Apocalipse capítulo 17, que estarão entregando toda a autoridade à besta, esses sim vão obrigar, vão fazer leis para perseguir o povo de Deus. Vão obrigar, mas é mesmo obrigação. Tal conforme Daniel foram obrigados a ter que adorar, por exemplo. Os 3 jovens hebreus foram obrigados lá em Babilônia, lá no capítulo 2 de Daniel, foram obrigados a ter que adorar a imagem da besta, mas eles sabiam exatamente que quem estava por detrás da imagem da besta era Satanás. Então, dali é que nós também conseguimos perceber que através das Sagradas Escrituras, quem está por detrás do domingo não é Deus, ok? É o inimigo de Deus, que é Satanás. Então, eles estarão obrigando. Dali é que você vai notar que se é obrigação, angústia. Porque eu estou querem me obrigar a fazer uma coisa, e dizia Martinho Lutero que é mal o homem que vai contra a sua própria consciência. Eu sei que o correto está escrito. Por isso é que Jesus venceu Satanás dizendo, está escrito. O correto está escrito. Sábado, santo dia do Senhor. O sábado é o sinal de Deus. Então, estarão a nos obrigar. Dali é que vai nos fazer com que a gente corra de um lado para o outro, para os montes e as montanhas. Vou já te mostrar na Bíblia Sagrada. Deus escreveu tudo isso que é para você tomar atenção, ok? Os que não adorassem a imagem da besta. Verso 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Verso 17, para que ninguém possa comprar ou vender, veja que aqui está a situação econômica, ok? Eles vão trazer a situação econômica, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Imagina te obrigar a ter que adorar um Deus que você não conhece, no dia que você também não aprova. Agora imagina com fome. Você com as crianças e tudo mais, tem que correr de um lado para o outro. Né? E Jesus diz que orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Mas algo me encoraja muito bem. Jesus disse, apesar dessas coisas acontecerem, não temam os homens que só podem matar este corpo. Temam aquele que pode pegar o corpo e colocar no inferno. Este é Deus. Galileu Music, o seu blogger na linha.